Histórias Ancestrais é um encontro com a palavra falada, com a tradição da oralidade. Um podcast realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, apoio da Prefeitura de Anchieta, Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. São 6 encontros com contação de histórias, músicas, lendas e contos para exercitar a imaginação, expandir os sentidos, descobrir novas paisagens e caminhos de andar no mundo. Histórias para se ouvir com o coração, porque aquilo que se ouve com ele nunca mais se esquece. O começo de tudo. Toda criança de qualquer parte do mundo curiosa está sempre querendo saber das coisas, aprender coisas novas, brincadeiras novas. A criança gosta de espiar os adultos, ver o que eles fazem e saber como eles fazem as coisas que fazem. Era com essa curiosidade que íamos espiar as coisas que os velhos faziam. Tínhamos vontade de aprender a sabedoria deles, pois percebíamos que eles guardavam muitos segredos, e alguns deles eram muito misteriosos. Algumas vezes perguntávamos, mas eles sempre se negavam a responder, dizendo que ainda não era chegada a hora de conhecermos os mistérios ocultos. Meus amigos e eu ficávamos sempre desapontados, até que um dia, um dos nossos avós, vendo toda a nossa curiosidade, chamou-nos a um canto e disse que era chegada a hora de conhecermos a nossa história. Mas, disse ele, é preciso que vocês venham aqui na hora de o sol dormir, e todos devem trazer uma pena de mutum. Disse isso e virou as costas para nós. É claro que ficamos sem entender nada, e mais curiosos ainda. Que será que ele iria fazer com as penas de mutum? Na tarde seguinte, todos nós estávamos lá com a pena de mutum. Nosso avô fez um gesto para que nos aproximássemos dele e indicou os lugares onde deveríamos nos assentar. A noite caía bem lentamente, trazida pelo pio da coruja, que a essa hora desperta para ir atrás da comida. Nossa avó acendeu um fogo bem à nossa frente e em cima dele colocou uma panela de barro cheia de água para esquentar. Enquanto a água fervia, ela descascava algumas macaxeiras. Já o nosso avô pegou uma esteira bem ensurrada, estendeu-a e colocou em cima dela um cesto, ictiu. Pediu que colocássemos as penas no cesto e disse apenas: foi assim o começo de tudo. Todos nós arregalamos os olhos quando o velho começou a mexer com o pau as penas que estavam no cesto, e vimos sair dele uma fumaça que foi assim nos envolvendo lentamente e nos enchendo de uma estranha sonolência que não nos permitia nada enxergar ao nosso redor, apenas ouvimos a sua voz. Origem dos Munduruku. Essa história ocorreu num tempo em que o tempo ainda não existia, em que os animais governavam o mundo, em que o espírito criador andava junto com os homens no grande jardim chamado Terra. Foi assim o começo de tudo.
Um dia, os homens apareceram sobre a terra. Os primeiros homens que os animais das florestas viram na selva e nas savanas foram aqueles que fundaram a Maloca de Acupari. Certo dia, entre os homens da Maloca de Acupari, surgiu Karu Sakaibê, o grande ser. Não havia então sobre a terra outro tipo de caça a não ser o de pequeno porte, mas logo a caça grossa se multiplicou. E isso aconteceu por obra de Karu Sakaibê, que muito gostava daquele povo e não queria que ele passasse necessidade. Por isso, ele ensinou a todos a arte da caça, a arte de unir-se aos animais e serem caçados, de modo que aprendessem quais deles já estariam preparados para servir de alimento aos homens de Acupari. Karu Sakaibê não tinha mãe nem pai, mas tinha um filho, que se chamava Karu Taru, e um ajudante, a quem chamava de Reru. Os três andavam pelo mundo sempre juntos, procurando saber como se comportavam os homens. De certa feita, tendo voltado da caçada, de mãos vazias, disse Karu ao filho: "Vá ver como estão os vizinhos. Parece que eles aprenderam muito bem as artes da caça que nós lhes ensinamos, e abateram tanta caça que não sabe o que fazer com ela. É bom que eles repartam com os outros." Foi o pequeno Karu ao encontro dos parentes. Chegando lá, disse aos caçadores tudo o que seu pai havia falado. Mas os homens de Acupari não quiseram ouvi-lo e fizeram-no voltar ao pai, Karu, apenas com as peles e as penas dos animais que tinham matado. Karu Sakaibê havia previsto que isso iria acontecer, pois sabia que os homens não conseguem viver com fartura sem se tornarem egoístas, mesquinhos e maus. É assim que nasce a rejeição das outras pessoas. Porém, não se sentiu irritado, nem magoado com a ingratidão daquelas pessoas. Para dar mais outra oportunidade, para que os caçadores considerassem sua atitude, enviou pela segunda vez o pequeno Karu, que os advertiu e ameaçou com palavras muito duras ditas pelo pai. Mesmo assim, aqueles homens não quiseram ouvi-lo e ainda fizeram troças sobre o poder de Karu Sakaibê. Quando o filho retornou e contou-lhe tudo o que havia se passado, Karu Sakaibê ficou muito irritado com a atitude egoísta e mesquinha dos caçadores. Mas ainda assim, resolveu dar uma terceira oportunidade aos caçadores. Por isso, convocou mais uma vez o jovem e incumbiu da missão de convencê-los a cederem carne a seu pai. Mas ele não teve êxito novamente e acabou escorraçado pelos moradores de Acupari. Percebendo que aqueles homens e mulheres não o honrariam, o pai Karu ficou furioso. Pegou então as penas que haviam lhe enviado e fincou-as uma a uma, pacientemente, ao redor da Maloca de Acupari. E com um gesto brusco, acompanhado de 3 palavras encantadas, Karu transformou em porcos bravos todos os habitantes de Acupari. Não só os homens que se tinham mostrado cruéis, mas também as mulheres e as crianças. Em seguida, olhando para as penas que havia fincado ao redor da aldeia, ergueu a mão e moveu-a de um lado ao outro no horizonte. A esse apelo inaudível ao ouvido humano, moveram-se as montanhas, e o terreno onde se localizava a Maloca transformou-se numa enorme caverna. Ainda hoje, os Munduruku acreditam piamente que às vezes escutam, da entrada dessa gruta além da qual ninguém se arrisca a penetrar, gemidos humanos que se confundem com grunhidos de porcos.
É por isso que ninguém ousa entrar nessa caverna, pois ela esconde o mistério da nossa origem. Desolado com os habitantes de Acupari, Karu Sakaibé resolveu partir daquela região, sempre acompanhado do fiel Reru, e enveredou pelos campos. Depois de 2 dias de marcha, fatigado, parou num descampado. Nesse lugar, fez um gesto sagrado, batendo o pé no chão, e uma longa fenda se abriu. O velho Karu dela tirou um casal de todas as raças, um de Munduruku, um de indígenas, porque os Munduruku não pertencem às mesmas raças que os outros indígenas, mas são de uma essência superior, um de branco e outro de negros. Foi ali que Karu criou a humanidade pela 2ª vez. Era um lugar que tinha um nome predestinado: Decodemo, lugar onde há macacos em abundância. Indígenas, brancos e negros, dispersaram-se cada um para um lado e foram povoar a terra com sua descendência. O 4º casal, Munduruku, ficou em Decodemo. Os Munduruku de Decodemo não tardaram a tornar-se tão numerosos que sempre que se punham a caminho para a guerra, a terra tremia, sacudida até as entranhas. Em virtude disso, nossos antepassados receberam o nome Munduruku, que significa formigas gigantes. Por muitas e muitas luas, nossos ancestrais foram os senhores absolutos de toda a região do rio Tapajós, onde desenvolveram um conjunto de práticas de sobrevivência e de guerra que amedrontavam todos seus inimigos. Histórias Ancestrais, com as vozes de Marcele Ludgero, Danilo Curtis e Sara Lira.